Olá pessoal, estamos iniciando mais um Bravecast, hoje com um convidado mais que especial, Dr. Toledo, famoso, um dos ícones da cirurgia plástica brasileira. Então, Dr. Toledo, por favor, explique para nós quem é o Dr. Toledo, qual é a sua missão aqui na Terra. É viver. Essa é a minha missão. E viver bem na medida do possível. Eu sou brasileiro, eu fiz a minha formação toda aqui em São Paulo, com o Calia, a parte de estética toda, o Dr. William Calia, eu fiquei com ele 8 anos depois de formado, fiz a residência ali no Arnaldo Vieira de Carvalho, em câncer de pele, e depois abri minha clínica em 75, e a partir daí comecei a tentar. Éramos poucos cirurgiões do Brasil naquela época, então dava para a gente conhecer todo mundo e tudo. Depois disso, eu tive meus altos e baixos, e na fase mais alta foi quando eu tive o meu segundo casamento, depois de 1986, com a minha mulher, que eu a conheci, minha mulher é inglesa, eu a conheci, a gente resolveu dar um viés internacional para a minha carreira que eu tinha aqui no Brasil. Boa. E a partir daí, eu fui dar umas palestras sobre coisas que eles não faziam nos Estados Unidos, em 1985, 86. Em 85 eu comecei a fazer, junto com Paulo Matsudo, aqui enxertos de gordura de grandes quantidades, que o pessoal, o Fournier me ensinou em 83, e eu fazia assim 3 cc, 5 cc na face e tal. E aí nós começamos a fazer 200 ml, 300 ml, 500 ml de gordura e remodelação total do corpo, isso a partir de 1985. E esse trabalho foi publicado no Blue Journal nos Estados Unidos, e eu fui apresentar esse trabalho no Congresso da ISAPS de Nova York em 87. A partir daí, tive vários convites para dar aula, para ensinar nos Estados Unidos e tal, e começou uma carreira internacional. Foi aí que deslanchou a carreira internacional, então, depois desse trabalho. A partir daí. Desse aí me convidaram para Beverly Hills, em Beverly Hills fui para Santa Bárbara, de Santa Bárbara para Nova York, e aí comecei a viajar. Nessa época, eu viajava 14 vezes por ano do Brasil, ficava uma semana e voltava e tal. Durante 15 anos eu fiquei dando aula nos 2 congressos americanos, na ASAPS e no ASPS. E ainda tinha uma outra sociedade, que era uma sociedade muito importante, que foi fundada em 84, que é a LSNA, que é a Lipoplasty Society of North America, que depois foi englobada pela ISAPS. Trabalhei na ISAPS também. Tiveram várias sociedades, então, de cirurgia plástica nos Estados Unidos? Várias sociedades, essa era uma sociedade especificamente para o ensino da lipoaspiração. Perfeito. Fundada pelo Greg Hatter, pelos pais da lipoaspiração nos Estados Unidos. Então eu dava aula eles faziam os congressos back-to-back, 2 vezes por ano tinha esse congresso da LSNA, um junto com a ASAPS, outro junto com a ASPS. Dr. Toledo, como era a cirurgia plástica brasileira naquela época comparada com o resto do mundo, com a Europa, Estados Unidos, em relação aos dias atuais? A cirurgia plástica brasileira deve muito ao Pitangui. O Pitangui, em 1962, ficou famoso internacionalmente com o incêndio do circo. Uhum. Então ele teve que tratar 280 queimados no mesmo dia e teve que formar uma equipe para tratar isso. Se tornou uma coisa mundial e a cirurgia plástica brasileira começou a ser conhecida, e ele, na clínica particular dele, ele que não era bobo, começou a receber gente do mundo inteiro para operar aqui. Foi uma grande jogada de marketing também. Não foi ele nem pensava nem pensava marketing, nisso. Entendeu? Ele não acabou ganhando visibilidade. O Pitangui não precisava de marketing. Ele aparecia em qualquer lugar, chovia gente para falar com o Pitangui. Então ele já era muito famoso antes do incêndio? Não, ele estava começou a escola de cirurgia plástica dele em 62. E o incêndio foi? Foi em 62.
Então aí ele tinha já vários alunos que ajudaram na Santa Casa e tal, depois ele fundou a 38ª Enfermaria. Eu não sou aluno do Pitangui, mas o Pitangui um dia falou para mim, nós estamos dando aula sempre nos mesmos congressos e você não é meu ex-aluno e você não faz parte da XP, então eu vou fundar uma parte da XP para incluir você. E aí fez o membro correspondente da XP e me mandou um diploma de membro correspondente. Olha só que legal. Que era para eu, e agora hoje em dia já tem os membros internacionais da XP e tudo. Mas eu fui o primeiro em 98, 99. Legal. E aí, não, mas a cirurgia plástica que você estava falando, qual é a diferença? É que no Brasil a gente podia usar. Entendeu? E eles falam em inglês, ignorance is bliss, não é? Você, quando é ignorante, você não sabe dos problemas que podem acontecer, você arrisca muito mais. Eu vejo esse pessoal agora fazendo as coisas que eles estão fazendo aqui e me assusta um pouco. Eu fui criado numa época que a gente evitava qualquer complicação. Mas aqui o pessoal está arrojado, então. A tecnologia está ajudando muito a evitar a complicação. Exatamente. A tecnologia não é barata, então tudo que era muito simples, você desenvolveu uma cânula, eu desenvolvi uma cânula de 88 para tratar irregularidade, aquela cânula Toledo com ponta em V e tal, que é utilizada no mundo inteiro, eu não ganho copyright nenhum com ela, todas as companhias fazem a cânula, mas é uma cânula, entendeu? Não tem... Um detalhe, mas... Não tem vai chover ouro aqui, não tem essas coisas. Então, uma cânula que me ajudou bastante, me ajuda até hoje. Mas hoje em dia as tecnologias, quando começou essa história de ultrassom nos Estados Unidos, quando as companhias que fazem as máquinas ficaram malucas. Eles falaram, aqui é o pote de ouro, nós vamos vender essa máquina para todo mundo. E para usar essa máquina você vai ter que fazer um curso que vai custar $2.500 de 3 dias. Isso em 1994, 95 era grana. Muito. Então, e todo mundo, para usar o ultrassom, tinha que fazer o curso, senão não era credenciado. Então, a partir dessa história com o ultrassom, começou tudo. Você vê essas máquinas todas que estão à venda aqui, você não pode utilizar essas máquinas se não for credenciado para utilizar e tal. Claro, se não tiver treinamento, não tiver habilidade. Doutor Toledo, nós somos uma geração mais, não tão recente, né Márcio? Mas a gente notou, talvez seja a impressão nossa, que o Brasil teve um boom ali na época do Pitangui. Então a cirurgia plástica ferveu no mundo. E aí parece que os cirurgiões se acostumaram com aquilo e o Brasil parou de ser, de criar, de ser protagonista mundial. Foi isso aí que a gente sentiu um tempo atrás. O Brasil estava defasado, tanto em tecnologia, em técnicas cirúrgicas. Eu, quando fui para Nova York, no Static Meeting, eu fiquei assim, encantado. E aí, quando eu voltei para o Congresso Brasileiro, eu falei, caramba, é muito diferente. Eu senti que o Brasil estava muito para trás. Por quê? Infelizmente, nós somos colonizados por Portugal. E aqui nós falamos português. Você encontra esse congresso aqui, você vê que 90% das pessoas não falam inglês. Eles têm ideias maravilhosas, eles têm ideias brilhantes, eles podem se comunicar aqui no Brasil como tudo, mas para sair do Brasil e para fora tem que falar inglês desde que nasceu. Concordo. E a pessoa que não fala inglês está mudo no mundo. E aí, o que acontece? Um americano vem para cá, tem uma tradução simultânea, ele vê, essa ideia é boa. E lá nos Estados Unidos ele tem tudo à disposição para publicar essa ideia sua que ele encontrou aqui. Isso tem sido assim há décadas. Eles chupam tudo que vem aqui, levam para os Estados Unidos, publicam antes de você e ficam famosos porque fizeram antes. Eu não tinha me dado conta disso. Mas é claro. Mas essa foi a grande briga do Marco Aurélio. Quando o Marco Aurélio publicou, ele teve que brigar no mundo inteiro para ele mostrar que ele tinha a ata de 92 que ele que tinha criado a aplicatura, porque era em português, mas ele falou, eu não vou aceitar, porque também tinha ido já para Singapura, já ensinava no mundo todo, ele falou, eu não vou aceitar, fui eu que publiquei primeiro. Aí ele foi, aí teve reconhecimento internacional, porque ele brigou e se comunicava bem em inglês, entendeu? Por isso que ele conseguiu manter o nome como eu realmente fui o pioneiro, entendeu? Então eu acho que agora essa geração, doutor Toledo,
eu vejo que o pessoal tem assim, se disposto mais a sair, palestrar fora. A BAPS, por exemplo, ele fez o congresso lá em Portugal para entrar na Europa, né? Então foi um negócio interessante, assim. A iniciativa foi sensacional. Exatamente. Então é um negócio muito legal. Lá. Então acho que é muito legal, assim, ver que essa geração tá... Por exemplo, a gente estava aqui conversando com o Carlos Manfrim agora há pouquinho, ele vai lá e palestra em espanhol, o Adel vai lá e palestra em espanhol, palestram em inglês, então acho que isso realmente, o fator de língua, nessa geração me parece que está sendo rompido, e eu acho que isso vai ajudar muito na propagação. Por quê? Porque agora os brasileiros realmente têm investido novamente na técnica e criado técnicas muito interessantes, principalmente para a questão de estabilidade de implante, né? E o Maurício Viário com a Lipo Ultra HD, com o U-Graft, né? São coisas assim fantásticas que estão ganhando proporção mundial. E tem que se publicar antes. Logo, rápido, antes que roubem a nossa ideia e ganhem a fama. A fama, né? Mas o Adel, por exemplo, publicou, né? Saiu na PRS, ou a Multiplan Mastopexy. Então, assim, eles tem que continuar publicando. Isso, continuar publicando. Porque senão esquecem. E que quando você faz uma pesquisa de literatura, qualquer pesquisa de literatura só vai até 10 anos. Coisa que eu publiquei em 85, 86, 87, ninguém cita. Se eu não citar, ninguém cita. Porque qualquer retrospectiva de artigo com retrospectiva de técnica, o máximo que você consegue achar é 10 anos para trás. Se você não continuar publicando a mesma coisa, você está perdido. Então tem que republicar, só que muda o nome, põe um N maior no estudo. Mas pode ser só um N maior. Um N maior já está valendo. E depois que eu fiz isso, eu adicionei esse detalhe. Pronto, aí você republica que agora tem um novo... E de fato acontece isso, né? A gente vai melhorando. Quando eu lancei modifiquei isso, publica de novo. Isso é muito, muito legal. E assim, se o senhor puder compartilhar conosco, como é que é a experiência de viver no mundo árabe e atuar por lá? Bom, eu era para ter ido trabalhar nos Estados Unidos em 98 e 99 por motivos que não vêm ao caso. Não deu certo de eu ir uma vez para Los Angeles, outra vez para Pittsburgh. Apesar de ter dado aula, operado e tudo feito lá, acabei voltando para o Brasil e aqui eu comecei, de repente, a receber pacientes do mundo árabe. Eu não entendia por quê, porque tinha saído uma matéria minha na Vogue, outra matéria não sei aonde, nos Estados Unidos, e as pacientes árabes começaram a vir para cá. E eu tinha publicado o meu livro de refinamentos de contorno facial e corporal, e um médico, no mundo árabe, uma família tem um médico particular. Eles vão lá no Mayo Clinic e falam aqui, vem cá, vem trabalhar aqui na minha casa. Eu tenho 6 filhos, você vai ser o médico dos 6 filhos. Então ele só tem 6 pacientes, mas o pai e a mãe. Qualquer problema médico que haja naquela família, esse cara sabe exatamente onde levar, entrar no avião particular, levar o cara para o melhor do mundo, em qualquer lugar. Então eles são médicos que fazem isso, e esse médico especificamente leu meu livro, que tinha acabado de sair, e a mãe desses meninos, dos príncipes e tal, queria fazer uma cirurgia comigo. E aí, cortando um pouco essa história, ela me convidou, vem passar um fim de semana aqui em Londres, vem aqui, fez uma consulta lá em Londres, num palácio ao lado do Hyde Park e tal. Aí fiz a consulta, voltei para o Brasil, na saída da consulta eles te dão um Rolex com diamante, não sei o quê. Olha que interessante. Só para cultural. Para te animar um pouco. E aí voltei para o Brasil e começou assim. Aí eles falaram, olha, eles gostaram muito da consulta, mas agora não é só aquela princesa, tem mais uma outra, que é a irmã dela, que também quer fazer a cirurgia, mas as cirurgias vão ter que ser em Riad, na Arábia Saudita. Eu falei, eu nunca operei em Riad, então eu vou levar a minha equipe. Pode levar? Pode? Não, tudo. Então levei anestesista, auxiliar, instrumentadora. E baixamos na pista do aeroporto de Riad, já tinha um carro esperando, que já vai para o VIP area. Caramba. Não víamos as malas já estavam direto para o hotel. Então, e aqui, o meu anestesista, o Fábio Regatieri, teve que levar todos os anestésicos. Sim. Porque não sabia o que ia encontrar lá. Claro. Então, começou por aí.
E aí, depois disso, vieram outras famílias e tal, e me chamaram para trabalhar lá. Eu fui trabalhar em Bahrein, fui trabalhar em Catar, fui trabalhar lá na Alemanha até, eu ia 4 vezes por ano em Munique. Mas no mundo árabe, comecei com esses 3 países, e aí um amigo meu em Dubai, tinha uma clínica maravilhosa em Dubai, e só era de cirurgião e 35 funcionários. E ele teve que ir para os Estados Unidos com o irmão, não sei o quê, e falou, vem aqui, toma conta da minha clínica por um mês, era dezembro de 2005. Eu fui lá, nunca operei tanto na minha vida, eram 3 cirurgias grandes por dia, todo dia e tal. Que maravilha. Aí ele voltou, eu falei, tá aí, ó, volta o mês que vem. Aí foi ficando, aí você não quer ficar de sócio aqui depois de 6 meses na clínica e tal? Aí fiquei de sociedade assim, de o que você produzir, divide o dinheiro, né? Sim. E aí abri minha clínica, aí fui 18 anos atrás. O senhor considera que naquela época a burocracia era um pouco menor, desde que você tivesse mais contatos? Para fazer o quê? Por exemplo, para ser credenciado num país fora... Não, eu tive que fazer o exame. Primeiro, em setembro, quando ele me convidou, eu estava vindo de Bahrein e tinha que passar por Dubai para pegar o voo. Ele falou, mas você está aqui, por que você não faz o exame? Eu fui fazer o exame para ser credenciado em Dubai. Fiz o exame e aí, um mês depois, me falaram, você passou no exame e tal, então você pode vir trabalhar aqui quando quiser. Aí, em dezembro eu fui trabalhar lá. E eu fiquei sabendo que em Dubai tem 2 categorias de especialista e depois que você já é especialista por um tempo, você fica sendo consultant, você faz outro exame para ser consultant in plastic surgery. E aí, em 2007, eu fiz o exame de consultant e aí eu cheguei nessa categoria que é um pouco acima do especialista, porque você consegue trabalhar em mais locais diferentes. O especialista só pode ir em 3 lugares, o consultant pode ir em 5. E você tem mais curvas, né? Você sabe que eles... Um grau hierárquico Você maior. põe consultant no seu cartão de visita, é melhor do que pôr especialista. O posicionamento é melhor, né? Legal. E hoje, assim, o que mais as mulheres pedem, né? O que elas mais desejam? Porque a cultura é totalmente diferente, a exposição é completamente diferente, mas o ser humano continua sendo ser humano e tem desejos semelhantes. Quando eu fui para lá, eu tinha criado o termo Brazilian Buttock em 2000, num curso da ASAPS. E tinha saído nas revistas, na Vogue americana, no Brazilian Buttock Technique, o doutor dava aula em Londres. E quando cheguei em Dubai, ninguém se preocupava com nádegas. Com glúteos em Dubai. E aí eu comecei a fazer. E aí, de repente, ficou uma loucura aquilo. Todo mundo quer dizer que o nome era muito bom, Brazilian Buttock Technique. Sim. Então, pegou o nome e as pessoas começaram a procurar. Cintura fina, bunda grande, peito em pé. Isso em Dubai. Em Dubai. E, por exemplo, você vê as pessoas que lá eles não usam, não é burca que usam, eles usam uma coisa chamada abaya. Burca é no Afeganistão. Então, a abaya cobre daqui para baixo, usa um lenço na cabeça e elas estão na rua, as religiosas e tal, estão na rua, assim, no momento que entra dentro da casa ou que entra no teu consultório e ela tira aquela abaia, é uma mulher como qualquer outra no mundo, com todas as marcas internacionais, com todas as bolsas, as roupas e tudo. É como elas se vestem, elas têm informação direta de tudo. Então, inclusive de cirurgia plástica, que é uma coisa que elas sabem. Porque agora estão fazendo isso, elas sabem todas as técnicas. Que era uma dúvida que eu tinha, porque como elas escondem tanto o corpo, como que elas iam comparar, ver um amigo, alguém... Como é que elas sabem? Mas tá aí um detalhe. Né? Então, sabe o que é? Como? A gente não se dá conta aqui no mundo ocidental. As mulheres se veem. Porque elas precisam estar cobertas na presença dos homens. Mas entre as mulheres... Mas entre elas, não. Então elas trocam informação. Elas se veem, elas estão num ambiente só delas, elas não precisam estar vestidas daquele jeito. Você vê que não era que nem aqui no Brasil, que você vai numa conversa com mulheres, você fez, mas fiz aqui e tal e tal. Não tem isso lá.
Entendeu? Entre homem e mulher não tem, mas entre as mulheres já tem. Então é assim que se espalha a notícia. E é aquilo que a gente brinca, né? Os homens acham que as mulheres se embelezam pra nós, elas se embelezam pra elas mesmas e uma pras outras. Porque lá a cultura é o homem ter várias esposas, né? Não, no máximo que pode ter é 4. E você precisa provar que você pode sustentar as 4. Igualmente, né? Você precisa provar nas mesmas condições. Uma sempre é a favorita, tem a mais velha, que é meio que a dona da casa e tal, e depois tem a favorita, que em geral é a mais jovem, mas eles não param em 4, esse aqui é o negócio, eles divorciam de uma e casam com outra. Por exemplo, o Sheikh Mohammed, lá de Dubai, teve 6 já. O pai do Sheikh Mohammed teve 28. Caramba! O Sheikh Mohammed de Abu Dhabi, o famoso Sheikh Zayed Road, que é o Sheikh Zayed Road, o Sheikh Zayed teve 20 e tantas esposas, né? Mas ele tem a obrigação de continuar sustentando a quem ele divorciou ou não? Sempre. Sempre. É isso Sempre. que que divorcia, ele precisa porque eles têm manter. muito dinheiro, mas ele divorcia, mas ele continua sustentando a pessoa, entendeu? Claro. E os 56 filhos, entendeu? Não é... Mas, Pablo, o negócio de dinheiro é um negócio assim... que a gente nem imagina. É fora da realidade. O problema para eles é que o dinheiro é pesado para carregar. Aí eles transformam em relógio. Aí eles transformam em relógio, transformam em diamante, entendeu? É pesado. Dinheiro é pesado. Eu me lembro quando eu fui lá em Sharjah, que é um emirado menor do lado de Dubai ali. Uma hora e um pouquinho de carro. E o trânsito de Dubai é horrível, tá? Bizarro o tráfego no final, assim. Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco, né? Quando eu fui pra lá não era tanto. E aí eu fui a Sharjah e entrei lá no Royal Hospital, tá? Que é como que um brinquedinho lá pro Sheikh. Que o cara tem um hospital inteiro, que tem movimento baixo, assim, não é um grande movimento, mas ele adora botar um Starbucks lá dentro. Aí ele sentava. Tu entra no hospital, parece um palácio, não parece um hospital. É um negócio cheio de colunas. E não tem tanto movimento, assim. Não, aí... É só pra ele, basicamente. O elevador, a porta do elevador é folhada de ouro, Pablo. Incrível, é um negócio inimaginável. Então, assim, exatamente, é um negócio assim de outro mundo. É muito... É outra cultura, assim, é deslumbrante por um lado, alguns aspectos a gente se choca, mas é por isso que eu quis muito saber, assim, do que elas perguntam. Então, eu acho interessante, doutor Toledo, que o senhor falou, e eu falei no outro episódio aqui do nosso podcast mais cedo, sobre a questão de mecanismo único, que é assim, o que é o mecanismo único? É algo que, teoricamente, só você faz, ou você é o primeiro, ou é o pioneiro. Então, quando o senhor lançou o Buttock, Brazilian Buttock, o senhor criou seu mecanismo único. E eu tenho esse mecanismo de fazer isso. E a gente não se dá conta como isso impulsiona, por mais que outras pessoas possam fazer também, mas você criou aquele mecanismo único, entendeu? Para sempre o senhor vai ser o primeiro. E tem dono. Mas a coisa importante, por exemplo, se eu ver as cirurgias que eu mais faço em Dubai, uma coisa importante em Dubai é que 40% das minhas pacientes são locais. Filhas de gente de lá que nasceram lá e tudo. Número 2 é do Reino Unido e tal, e depois... Nesses 18 anos, eu tratei gente de 120 países. Então, você, quando trata gente tão diversa, você tem que entender muito diferentes. O conceito de beleza de cada uma. Esse que é o difícil. E você saber o que essa pessoa quer, onde ela acha que é o bonito para ela. Qual o padrão de beleza para ela? Qual o padrão de beleza. Muito bom. Então, o Brazilian Buttock, para mim, é número 6 ou número 7 das cirurgias que eu mais faço. Não é nem... Entendeu? Que seria uma lipoenxertia de glúteo? Lipoenxertia de glúteo, por exemplo. Eu faço lipoescultura normal, que é o número 1 que eu faço, em 40%. Depois vai baixando rinoplastia, número 2, mama, número 3. Entendeu? Então vai diminuindo abdominoplastia e tal, face... Que interessante saber disso, que era uma dúvida cruel para mim, sabe o que elas gostavam. Não é nem o que você faz mais, é o que te chama a paciente para vir até você. É a especialidade que te escolhe, é o nicho que te escolhe. O que ele está dizendo é o mecanismo único, é a isca para que as pessoas venham. Não necessariamente elas virão por aquilo que você fala. Elas não vão pro Dr. Toledo só para fazer o Brazilian Buttock. Isso é o que chama atenção. Só que elas vão e fazem face, elas vão e fazem rino, elas vão e fazem outras coisas. Porque eu tinha essa formação total de cirurgia plástica já. Claro. Entendeu? Mas ele tem só algo o gancho. Isso é o gancho. Teve o gancho. Isso serve de gancho e atrai. Só que às vezes a pessoa chega lá e vai fazer... Não, mas o que eu preciso é abdominoplastia. Mas como eu vi que o senhor é muito bom
entendeu? Então, por isso que é importante ter essa criação do mecanismo único. Sensacional. Legal demais, né? Então, depois de contorno corporal, é muito rinoplastia. Rinoplastia, face, mama. E de mama, o que elas... Qual é o padrão? Porque o meu foco maior é mama. Qual é o padrão de beleza dela? Porque aqui é muito colo marcado. Não sei se elas gostam mais de um padrão mais natural, como é que é? Não, elas gostam de silicone. Colo marcado aqui e tal. E não gostam de mama caída, claro. E menos cicatriz. Então eu estou aprendendo com o Adel, essa técnica dele que eu acho maravilhosa. Comecei a fazer há uns 3 meses atrás. Mas eu estou no começo ainda, e o começo dessa técnica não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu estou ainda... Que bom, né, ouvir isso do Dr. Toledo, que é um cara mas tão muito experiente. Bom, agora... E a gente sabe se é difícil para ele, então eu tive mais feliz. Transformar em T já uma coisa, porque não é fácil. Mas eu vejo os resultados dele e eu fico assim, será que toda mama precisa de prótese? Não, eu quero ver ele fazer isso sem prótese. Essas coisas que eu ainda tenho... minha dúvida aqui, entendeu? Entendi. Porque é muito bom saber o que está acontecendo. Principalmente, é um cara que, explodiu, né? Uhum. Com a coisa do L. Eu sou do tempo do Chiari. Eu chamava o Chiari para os congressos que eu organizava aqui para falar em mama em L. Bozola também. Bozola menos que o Chiari. O Chiari era o pai da mama em L aqui, então. E eu... E do Adel é uma técnica totalmente diferente de outra tudo. É outra coisa. Os resultados são outros. Eu vou te dizer, uma das coisas, na minha opinião, que é a razão do sucesso do Adel, é porque ele honra os caras que já fizeram. É claro. Exatamente. Quando ele tá falando, que ele não fica dizendo essa técnica é minha, essa técnica é minha. Ele sempre fala, não, tem que lembrar que o Dr. Tal, ele fazia mamiel, o Dr. Tal, os princípios do... Tem a alça do ONU. Não, mas mesmo tudo. Do que ele fala do Bozola, ele fala do Chiari, ele fala assim, ó, não, porque o meu pai fazia como Chiari, então, e o Bozola, não sei, ele faz questão de dizer, ele honra as pessoas, e quem honra recebe honra. E a gente tem que continuar aprendendo sempre. Eu tive recentemente vendo o Paulo Michels lá em Abu Dhabi, que é meu vizinho lá, e eu falei, Paulo, me avisa quando você tiver a costela que eu quero ir ver. Olha que massa. Aí fui lá ver. Eu fiquei encantado pela costela, remodelamento costal. Eu também. Eu fiquei impressionado com aquilo. Comecei a comprar equipamento já. Ele falou, deixa quando você tiver eu vou lá e entro contigo na cirurgia. Eu falei, que legal. Top. Então tá bom. Legal. E isso, olha como é legal. E tem sucesso por isso também. Não tá escondendo a técnica. Compartilha conhecimento. Com certeza. Ele não vai perder paciente por causa disso. Claro, tem que ensinar mesmo. Tem que trocar. Por isso é que essa sociedade é interessante. Isso que eu queria saber do senhor, sobre a BAPS. Porque a BAPS, eu estava conversando ali com a Camila e eu expliquei que eu gosto desse congresso porque não tem aquele ranço antigo que o Joseph, cirurgião de nariz, tinha. Quando você, em 1930 e pouco, você ia aprender a fazer nariz com o Joseph vendia para você, vamos dizer, 5 cirurgias de rinoplastia que você vai aprender. Quando você chegava lá para ver a sexta, ele cobria a cara do paciente assim, não, essa aqui você já fez a sua 5. Mas é muito... Entendeu? E muita gente aqui no Brasil, durante todas as técnicas que a gente fez, é aquele que opera com o braço aqui na frente. Eu passei por isso. Para não pegar o pulo do gato aqui, o que eu estou fazendo e tal. Ninguém quer ensinar. A primeira coisa que eu fiz quando eu trouxe lipoescultura com seringa para cá, em 88, eu organizei um simpósio que vieram apenas 35 pessoas para aprender a fazer ao vivo, para pegar na seringa, ver como é que funcionava. Ainda era aquela seringa bico de catéter, não era nem americana ainda, a Tummy-Tip que eu uso, quebrava o bico toda hora e tal. Mas todo mundo veio, aprendeu e começou todo mundo a fazer seringa, isso em 88. Quer dizer, você tem que ensinar, porque daí falam que aprendeu com você. Claro que todo mundo tem um sardinha e tal. Eu desenvolvi essa modificação aqui. Mas eu sentia que nos congressos da SBCP, que eu participava quando era residente e depois que terminei a residência, mas que o congresso era todos iguais. 5 anos, todos iguais, não tinha nada diferente. Então...
eu sentia que realmente faltava aquele a mais. E isso foi uma das coisas que incentivou, né, que fez a gente criar a BAPS. Você sabe que eu já fundei uma sociedade de estética, né? Fiquei sabendo mais ou menos, queria saber melhor essa história. Em 2000, a gente fundou uma que se chamava Abrace. Era a Associação Brasileira de Cirurgia Estética. Eu, o Martins, o patrono era o Pitangui, fizemos o primeiro congresso da Abrace, o Juarez fazia parte, não sei o que lá, fizemos o primeiro congresso da Abrace. Quem era o presidente da Nacional era o Garcia, lá do Sul, Porto Alegre. Eles fizeram uma campanha tão funesta contra a Abrace que nós tivemos que fechar a sociedade. Cancelaram vocês. Não pudemos fazer mais nada. Então... Mas nós tivemos esse mesmo medo. Pois é. A gente reuniu aí um bando de corajosos, de mas malucos. mas hoje em dia... Quando me convidaram para vir, eu falei, eu não tenho mais nada a perder. Isso aí. Eu já estou no Dubai há 18 anos. Mas a diferença é que hoje em dia a gente tem a força da mídia social e da internet. Que a informação corre muito mais rápido. Antigamente era mais fácil de segurar o conhecimento e reter a informação. Hoje não tem muito como segurar. Então tem coisas que elas só acontecem quando chega o tempo de acontecer mesmo, né? É isso aí. Então eu acho que eu não tenho assim... Eu vejo, a gente estava comentando isso, que a concorrência sempre é uma coisa saudável, né? Ela sempre impulsiona os concorrentes a crescerem. E o fato de ter surgido a BAPS, a gente já nota que a SPCB melhorou. Melhorou, assim, muito. Os congressos melhoraram, as entregas melhoraram, a preocupação de conseguir entregar mais, seja nas suas plataformas, nos cursos. Os professores da SBCP começaram a montar cursos particulares, como a gente tem os nossos cursos, eles também montaram cursos. Então, eu acho que isso impulsionou também a cirurgia plástica através da SBCP. Isso é incrível. E uma das coisas assim que melhoraram muito foi a questão dos cursos. Hoje, vários cirurgiões que têm uma técnica apurada, por exemplo, o Adel, ele consegue montar um curso, ensinar e ele entrega tudo. Tudo. Eu fui da segunda turma do Adel. E eu estimulo aqui todos os colegas. Se você tem uma habilidade muito específica que consiga resolver um problema que é difícil de resolver, montem o curso. Eu estava falando aqui com o Márcio antes, se quando eu terminei a residência, se tivesse esse monte de curso que tem agora, eu acho que eu teria assim, aprendido muito mais rápido. Eu teria evoluído muito mais rápido. Porque os cursos são incríveis. Eu tenho vontade de fazer muito curso hoje. Eu acho que assim abrevia o nosso tempo de aprendizado. No meu tempo de residência eram as 4 operações. Facelift, abdominoplastia, mama e abdômen. 4. Eram as 4 cirurgias plásticas estéticas. Hoje tem. Entendeu? Muito legal. Então o cara aprendia, que não era nem cirurgião plástico, ele aprendia a fazer as 4 operações e saía como cirurgião plástico. Uhum. Eu me lembro, eu não fiz Pitangui também, eu fiz Inca, eu fiz reconstrutora totalmente. E depois eu fui aprender cirurgia plástica estética. E se eu tivesse os cursos, em um ano eu tinha ficado afiado para fazer estética. Eu tive que correr atrás muito para chegar lá. Mas eu gosto tanto, eu gosto de ensinar. O senhor está me conhecendo agora, mas eu gosto muito de ensinar e ajudar os outros a ensinarem. Então hoje, quando alguém vai montar um curso, muitas vezes, daqui desses colegas que são extremamente bem-sucedidos, eu, ô Márcio, me dá uma ajuda aí para montar meu curso, o que tu acha que eu faço? E é tão gostoso de ver as pessoas assim, impulsionando. A gente estava falando para um amigo nosso, que é o Paulo Duarte, que já fez quase todos os cursos. Eu falei, Paulo, tu tem que montar teu curso, cara. Tu fez todos os cursos, tu é um excelente cirurgião. Ele falou, eu tô pensando mesmo, só tem que ver o enfoque e tal. E eu acho que compartilhar conhecimento é uma das coisas que faz mais bem para as pessoas, tanto para quem recebe quanto para quem dá, né? Porque mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a gente vê que realmente a gente fica muito mais feliz quando a gente compartilha do que quando a gente retém para nós, né? Você vai naqueles congressos americanos, na Sociedade Americana, das duas, o grande valor não está na grande sala onde todo mundo está lá 2.000, está nos cursos. Nos workshops. A gente fez os teaching courses lá durante 15 anos, todo tipo de curso e tal, e sempre lotado, porque as pessoas queriam ver
A gente só falava do que estava acontecendo no Brasil e tudo, né? Então... Porque na plenária é uma amostra, né? É 10 minutos de apresentação, é só para mostrar não aprende que existe. nada. Só para você saber que existe aquilo ali. No curso você pode perguntar. E eu gosto muito dos congressos menores. É mais intimista, que né? No máximo de 500 pessoas, porque dá para perguntar, dá para aprender, dá para discutir, dá para chegar no jantar junto e falar, olha aqui e tal. Como é que tu faz aquilo ali? Me conta o... Esse congresso de 5 mil pessoas é um horror. Eu tive no último Incas agora, não no último, no penúltimo. Foi a segunda vez que eu fui ao Incas lá em Paris. Assim, se eu for de novo, é pra acompanhar a minha esposa que é dermatologista. E só pra fazer branding, porque você não consegue aprender. São mais de 15 mil pessoas, é um negócio assim absurdo. Caramba. Você pegar o crachá leva 3 horas. Meu Deus. Você fica 3 horas na fila pra pegar o crachá. Então assim, realmente não tem interação, você aprende muito pouco. Aí, se você pega os pequenos cursos, os workshops, é onde você aprende. E aqui teve essa proposta também, foi muito legal, achei bem legal mesmo. Acho que a gente está caminhando para um momento de a cirurgia plástica brasileira voltar a ter um bom reconhecimento. E uma das coisas que eu não sei se o senhor percebe e concorda comigo, eu queria ouvir a tua opinião, é que nós voltamos ou passamos a ter uma interação maior com os outros cirurgiões, inclusive da América Latina, que a gente parecia que era meio sempre separado. Foi desassociado. Principalmente a Argentina, então, nem me fale. Isso, entendeu? A gente que eu convidava aqui um do Uruguai, um da Argentina, quando vinha nos congressos, e olhe lá! Entendeu? A rivalidade ficou só no futebol mesmo. Hoje a gente tem uma interação muito boa com cirurgiões da Argentina e tem muita gente muito boa. Muito boa. Colômbia tá cheio de talentos. Dr. Royos, que lançou Lipo HD. Venezuela, México, tem muito. O cara com a maior experiência do mundo com o Renuvium, por exemplo, né? Que é o jato de plasma que despontou mais. É o Edwin Zara, que é venezuelano. Exatamente. Então, eu tenho um amigo que é peruano, que também é um cara que está agora começando está sendo trazido para palestrar no Brasil. Um cara lá do Peru, uma coisa que assim não era comum antigamente, entendeu? Claro. Eu acho que isso tem também impulsionado muito. Abre muitas portas, a troca de conhecimento sempre engrandece, né? Então, Dr. Toledo, eu como fundador da BAPS, eu queria uma sugestão do senhor, com toda a sua experiência, sua vivência em cirurgia plástica internacional, o que a BAPS poderia fazer para melhorar? Boa. Isso tem que estar escrito. Tudo que está falado vai ao vento e acabou. Então a BAPS tem que publicar, e publicar em inglês. Ter mais ciência. Tem que publicar em inglês, mas publicar... E todos os congressos, os congressos que eu fazia aqui, eu publicava os anais em inglês. Chamavam RAPS, 1989, 90, 92 e tal. E todo mundo mandava os trabalhos em inglês, eu fazia a publicação dos anais, estão todos catalogados e tudo. E naquela época isso foi uma coisa inédita, ninguém publicava em inglês. Todo mundo me criticava, você vai publicar livro em inglês aqui no Brasil? São os livros que são referências até hoje. Então tem que publicar. Essa é a minha ideia para você, é publicar aqui e publicar em inglês. E nós não temos muito essa cultura de publicar, né? O brasileiro é muito prático, ele vai lá e quer fazer logo. E perde a técnica. E perde deixa de ser dono da técnica. Então nós vamos começar a colocar mais em prática. A gente, em algumas reuniões, foi falado muito nessa questão da publicação. A gente precisa publicar mais, e a questão do inglês também, que a gente tem que padronizar o inglês para a gente realmente ser ouvido, senão ninguém ouve a gente. Isso é uma coisa interessante, que lá no congresso em Portugal foi solicitado que todas as palestras fossem em inglês, mesmo que fosse em Portugal. Mas por ser um congresso internacional, foi solicitado que fosse falado em inglês em todas as palestras, apresentações em inglês. E eu acho que foi uma iniciativa muito acertada da BAPS de fazer o congresso internacional. Então vamos falar em inglês. E eu acho que isso vai continuar. Quem sabe a gente faz uma próxima em Dubai? Pode ser. Eu já fiz várias. Fiz para a APSN, que é uma sociedade, eu não sei se você conhece, a Interactive Plastic Surgery Network. Tem 4 mil membros. Eu faço parte, eu sou presidente honorário. Que legal. Então, a gente já fez o primeiro congresso, eu fiz lá em Dubai para eles, quando eu era da diretoria da sociedade, em 2017.
E agora a gente está fazendo congressos anuais, mas pega uma rabeira em outro congresso e faz uma tarde toda dessa sociedade. Entendi. Isso é uma coisa que você pode... Eu posso falar, eu tenho, por exemplo, agora em novembro vai ter um curso fantástico em Bremen, que é do professor Jan Sedidi, que é o professor de cirurgia plástica lá, e ele está organizando um congresso chamado SOAP, S-O-A-P, SOAP, sabão, mas que é State of Art Plastic Surgery. E ele faz todo ano, mais ou menos em novembro, em uma cidade maravilhosa no norte da Alemanha, e com cirurgia ao vivo. Então você mata a cobra e mostra o pau, porque tem que ir lá, tem que fazer e tem que mostrar como faz. Podia organizar, talvez eu falo com ele, para levar uma sessão BAPS para ele fazer de tarde e tal, um dos dias no ano que vem. É uma forma de expandir o universo da BAPS para a Europa, para os Estados Unidos. Por exemplo, leva o Adelma representando a BAPS, começar a levar os nossos talentos aqui da BAPS. Não só, fora. Não, faz uma sessão da BAPS. Legal. Mais ou menos quantos cirurgiões? 3, 4. 3, 4, representando cada área. Acabou. Um de mama, um de contorno corporal. Não é difícil de organizar. E você pode organizar isso com várias... por exemplo, esses congressos que eles fazem nos Estados Unidos, meu nome dele, que faz sempre um americano e brasileiro e tal. O Utah. Utah e Florianópolis, que ficou só em Utah, né? Salt Lake. É isso. Salt Lake, do Carlos Saltz. Então, tem que pegar gente que faz isso aí e que precisa de ideia nova nos congressos dele para fazer a sessão BAPS no congresso. Porque assim você não gasta o dinheiro de congresso, você só gasta o dinheiro de levar o pessoal lá para dar aula e faz a puta promoção do congresso. Desculpe. Não, aqui tá tudo liberado. O senhor tá bem educado perto dos outros. Já teve... Teve uns que a gente vai ter que botar os pi várias vezes. Mas então, e aí faz uma promoção da própria BAPS e tal, que é uma coisa que tem que ser reconhecida mundialmente. Doutor Toledo, pode deixar que é uma coisa que a gente vai começar a avançar nesse sentido. E tá anotado. Tá anotado. Muito obrigado, Toledo. Uma honra falar com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, foi um prazer. O prazer é todo meu. Quer deixar, doutor Toledo, as considerações finais para o nosso podcast, para o nosso cirurgião plástico brasileiro? Câmera número 2. Muito bem. É uma honra estar aqui e ter sido homenageado pela BAPS. E eu vim com muito prazer e continuarei fazendo parte dessa sociedade, porque eu acho que ela é o que há de mais novo na cirurgia plástica brasileira e que precisa ser exportada para o mundo. Amém. Muito obrigado, doutor Toledo. Encerramos aqui. Até o próximo. Até o próximo.